João capítulo 13, verso 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Todos juntos? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vamos orar. Bondoso Deus e amado Pai, vem encontrar a sua igreja aqui nessa noite. Vem, Senhor, nos abençoar com a porção da sua palavra. Hoje, na verdade, o Senhor sabe que nosso coração não preparou a exposição de um texto só para a sua igreja, mas é a disposição do pastor, ó Deus, orientado pelo teu Santo Espírito, expor mais uma de nossas doutrinas, mais um dos ensinos da Sagrada Escritura, que chamamos aqui a evidência do amor cristão como fruto da obra do seu Santo Espírito e da salvação em nós. Não nos deixe sair daqui sem compreender tão poderoso ensino e sem ser capaz de vivê-lo em nossas vidas. É a nossa oração, Deus, e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Com o tema Ser Cristão é amar uns aos outros, estaremos encerrando a série de sermões Ser Cristão. Quem está acompanhando a sua igreja aí nas rotinas dos cultos dominicais desde o início do mês de outubro, acompanhou na noite de batismos. Lembra da noite de batismos? Ser cristão é nascer de novo, não é? Preguei a doutrina da regeneração, deu trabalho, bastante trabalho, e fomos ensinando sobre a regeneração e a importância de compreender o novo nascimento, ou seja, que é preciso nascer de novo. Quem tem acompanhado, lembra da segunda parte do sermão, no outro domingo, ser cristão é não curtir o pecado, e trabalhamos aquela chamada difícil doutrina da hamartiologia, não é? A questão do pecado, como o pecado afeta o relacionamento do homem com Deus, e tudo que Deus fez para resolver o nosso problema com o pecado. Terceiro domingo trabalhamos uma doutrina muito às vezes confusa entre as pessoas, né? A doutrina da perseverança. E muita gente acha que é salvo porque persevera. A pergunta é: você é salvo porque persevera ou persevera porque é salvo? Nossa conclusão está pela segunda tese. Nossa perseverança é quando Deus age em nós, e nós conseguimos porque Deus trabalha com o seu Espírito Santo em nós e nos capacita. Lembra? Aquele que é poderoso, não é? Para nos fazer chegar à sua presença imaculado, né? Jubiloso, aquele que pode chegar ali perfeito, totalmente conduzido por obra e vontade de Deus. Trabalhamos no último domingo, não é? Como saber se eu sou cristão. Lembra? De manhã e de noite. 3 teses de manhã, 4 teses à noite, para nós descobrirmos se somos cristãos. E muita gente aqui levantou no apelo do domingo e disse: eu sei que eu sou cristão, porque o meu Deus diz que eu sou cristão, porque a palavra diz como eu sou cristão. E eu encontrei na minha vida e nas palavras que leio do Senhor, todos os frutos de evidência para ser um cristão. Hoje, irmãos, eu termino com aquele que seria o terceiro sermão, mas eu deixei a propósito para ser o último, com aquilo que eu chamo de maior evidência de que nós somos cristãos. 1 João capítulo 4, 7, 8, vai dar para nós a certeza de que a maior evidência de que nós somos cristãos é que somos chamados a crescer em amor e a viver o amor cristão. 1 João 4, 7, 8, cantado aqui pelas crianças, diz assim: amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, é a tese bíblica, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Quantas vezes nós usamos e lemos textos como esse e nós o banalizamos porque achamos simplesmente que é bonito falar de amor, né? Amor hoje eu acho que é a palavra mais repetida e mais pronunciada por todo mundo, né? Quando você está tentando enquadrar uma pessoa ali que está às vezes fora do esquadro, e você fala um pouquinho mais duro, você não pode julgar, não é assim? Você tem que amar. Você está falando duas coisas totalmente imbecis, nem sabe o que está falando, né? Como se quando nós corrigimos uma pessoa, ou nos colocamos na ideia de confrontar uma ideia para chegar à conclusão da verdade, como se isso fosse o pecado maior dos pecados, e como se isso não fosse amar. Como se o pai tirar a mão de um filho que está fazendo coisa errada e dá lá, né, chega para lá na mão de Isaí, não pode. Como se isso não fosse uma linda expressão de amor a apontar a criança que tal caminho é absurdamente perigoso. Quando pensamos no amor, temos que pensá-lo à luz da Bíblia, e temos que entender o que a Bíblia diz para nós, o que significa amar. E minha primeira tese aos irmãos dessa noite, primeira assertiva que quero dar à igreja sobre ser cristão é amar uns aos outros, todo cristão autêntico e seguidor e cumpridor de um novo mandamento, decide, por obra do Espírito Santo, amar
outros cristãos, amar outros irmãos. Ou seja, todo cristão autêntico e seguidor, cumpridor de um novo mandamento será amar uns aos outros, porque esse é o verdadeiro amor cristão. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 34 e 35, definimos isso, e a sua pergunta é: quando nós praticamos isso, pastor? Quando nós vivemos isso? Amamos todo mundo lá fora, todo mundo do mesmo jeito, todo mundo com o mesmo sentimento? O primeiro ensino de Jesus determina que nós devemos amar, e amar de forma manifesta e presencial na igreja local. Devemos amar de forma clara e evidente no relacionamento da nossa comunidade de fé. O maior ensino disso está na Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículo 1, quando o autor aqui, desconhecido autor dos Hebreus, da carta aos Hebreus, vai dizer, Hebreus 13, 1, seja constante o amor fraternal. Não sei se tem esse texto na versão transformadora, Hebreus 13, 1, eu não sei como é que está lá, não é? Seja constante o amor fraternal. A minha tradução, que seja constante e absolutamente consistente o amor dos irmãos, amor fraternal, para com os irmãos. Quando nós, irmãos, nos convertemos ao Evangelho de Jesus Cristo, nós somos chamados e absolutamente desafiados a amar, sim, a amar com amor fraternal. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8, vai dizer, como devemos amar? Ele diz assim, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, por quê? Porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Se você já tentou traduzir essa versão do apóstolo Pedro em 1 Pedro 4,8, eu vou dizer o seguinte, o que Pedro está dizendo aqui? Pedro está dizendo que seus irmãos precisam ser amados por você, mas que seus irmãos vão falhar com você, e que você precisa aprender, absolutamente, aprender a amar seus irmãos, porque quando você ama de verdade, o seu amor é capaz de perdoar o seu irmão. Amém, irmãos? Sabe por que as coisas ficam rixosas na igreja? Muitas vezes os irmãos começam a perder espaço no relacionamento, porque nós não amamos com amor cristão os nossos irmãos. Pisou no meu pé, eu também piso, falou mal de mim, eu também falo, né? Se não fala comigo, também não falo, não é assim? Não é? É o famoso, fulano não falou comigo. Aí você pergunta, mas você falou com ele? Não, eu falei, você queria o quê? Né? É uma via de mão dupla, não tem qualquer reciprocidade. Você começa a tentar ali se envolver com a pessoa, porque ela então se dirige a você. A Bíblia diz, olha, irmãos, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como quê? A ti mesmo. O amor que eu quero e desejo esperar do meu irmão, devo viver. E o que Pedro está dizendo é, que se eu amo, e amo de verdade, quando o meu irmão pecar, quando o meu irmão falhar, ele diz que esse amor que eu sinto por ele, pode perdoar-lhe, veja, uma multidão de pecados. Está no pacote, viu, Brento? Vai ter gente errando contigo, né? Vai ter gente falhando contigo. Mas se eu vivo o amor cristão, eu terei absolutamente condições de perdoar. O amor por outros irmãos, diz o Evangelho, é a marca definitiva e genuína de que você se tornou um autêntico cristão. Abra comigo 1 João capítulo 2, irmãos, eu queria começar no verso 9, a mostrar para você como a Bíblia nos mostra que a marca mais evidente de que eu sou um cristão autêntico é a minha capacidade de amar os meus irmãos e amar mesmo quando os meus irmãos falham comigo. 1 João 2,9, a partir do verso 9 até o 11, diz assim, se alguém afirma que estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão, não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Não tenho nenhuma dificuldade de ler um texto como esse e dizer que ele é de simples e fácil interpretação. Ama seu irmão, está na luz. Não aprendeu a amar o seu irmão, apesar das falhas dele. Entende, irmãos? Ainda está na escuridão. O Evangelho de Cristo ainda não resplandeceu nos seus olhos. Precisa resplandecer, mas ainda não resplandeceu nos seus olhos. Sabe qual é a primeira tese da mensagem dessa noite, despertamento para nós, igreja? Verdadeiros cristãos amam os seus irmãos, amam uns aos outros. 1 João 4,8, vamos repetir juntos? 1 João 4,8, aquele que não ama, vamos juntos? Não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você tinha esquecido, vai se lembrar agora, vamos juntos? Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse é o evangelho mais simples que eu conheço. Eu não vou enfeitar aqui, fazer cambalhotas, contar piada, dar risada, fazer você sair daqui achando o culto divertido, não. Eu vou tentar dizer para você a verdade que eu creio. Aquele que não ama, não conhece a Deus,
pois Deus é o quê? Amor. Quando nós aprendemos a amar o nosso irmão, como aprendi a amar a quem eu sou, com os meus defeitos, e pedir a Deus que eu possa tratá-los todos os dias, eu vou dar a maior evidência para todo mundo, de que eu sou verdadeiramente um cristão. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aplicando o primeiro ponto, o que isso significa? Eu amo o meu irmão, simplesmente porque Deus ama o seu povo. Eu amo o meu irmão, e essa é a aplicação desse ponto, porque Deus decidiu amar aquele que é meu irmão, e o próprio Deus deu a vida para resgatar esse meu irmão, e eu preciso amá-lo, porque Deus o ama. Eu preciso projetar o meu amor na direção dele, exatamente porque Deus o ama, e Deus não dispensou amá-lo. Na verdade, Deus decidiu amá-lo na cruz do Calvário. Veja o que a Bíblia nos diz em 1 João, capítulo 3, entenda como nós devemos amar o nosso irmão, e como Deus ama o seu próprio povo. 1 João capítulo 3, Efésios 2, primeiro, Efésios 2, 4 e 5, primeiro texto. Efésios 2, 4 e 5, você verá como o amor de Deus foi dirigido ao seu povo, e esse é o motivo pelo qual eu devo amar o meu irmão. Efésios, corrija o texto, por favor, e peço perdão, Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus é tão rico em misericórdia, veja o que diz aí, e nos amou o quê? E nos amou tanto. Tem como colocar o retorno para mim aqui, na tela do texto, para eu acompanhar o que os irmãos estão vendo lá? Eu preferi o retorno do texto, e não a minha imagem ali, não é? Se conseguir colocar o retorno, Efésios capítulo 2, os versos 4 e 5. Pode colocar no meu telão aqui na frente, eu gostaria de ler ali no telão. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, veja, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Quando lemos esse texto, destacamos as doutrinas da graça, não é? O amor de Deus, obviamente, fica aqui meio que escondido no texto, mas é a parte mais evidente de que Deus ama o seu povo, e é o motivo pelo qual devemos amar os nossos irmãos. Deus, tão rico em misericórdia, nos amou, veja lá, nos amou tanto, a nós tanto amou, que deu a seu Filho Cristo para nos dar a salvação. Agora sim, veja se dá para colocar. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 1. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande, diz o apóstolo, vejam como é grande o amor do Pai por nós. Né? 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor de Deus, o Pai, por nós, pois Ele nos chama filhos, o que de fato nós somos. Meus irmãos, quando leio um texto como esse, vejo esse grande amor na direção da humanidade, que eu posso dizer, por que eu amo meu irmão? Ele tem defeitos, ele me ofende, não me dá bom dia, não dá boa tarde, às vezes até fala mal de mim por aí. O que a Bíblia diz é que quando eu amo meu irmão, eu estou amando aquele que Deus ama. E o que eu estou fazendo é trazer o reino de Deus para esta terra, e trazer o evangelho do reino de Deus, absolutamente o evangelho palpável, visível, encarnado na minha vida, na direção do meu irmão e do meu próximo. Amém, irmãos? Cristãos autênticos amam os seus irmãos, especialmente os seus irmãos no corpo da igreja, que é corpo de Cristo. Segundo ponto, para nós pregarmos a mensagem e dizer, por que o amor é a maior evidência de que somos cristãos? Segundo aspecto, todo cristão autêntico sabe que o amor cristão pende para os pobres e necessitados. Quem tem o boletim do culto, olha na capa do boletim, e você vai ver que eu coloquei bem claramente essa mensagem. A mensagem que eu estou pregando está publicada em toda ela na capa do boletim. E o segundo ensino que passo à igreja, todo cristão autêntico sabe que o amor cristão pende, ou seja, vai para os lados dos pobres e dos necessitados. Abra comigo 1 João capítulo 3, o verso 17, se puder colocar na tela, agradeço. Primeira Epístola de João, capítulo 3, o verso 17. Já estamos no capítulo, verso 17. Vamos ler todos juntos? Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? É a pergunta. Irmãos, não está. Ele não está falando de quem não tem para dar. Veja o texto. Se alguém tem recursos materiais, não é? Tem gente que não tem. Você vai dizer assim, ninguém dá o que não tem. Agora, o indivíduo em boas condições, abastado, abençoado por Deus, irmãos, ele vê o indivíduo do lado dele, na porta dele, um conhecido, amigo dele, ou veja, da própria família dele. E se ele tem
e decide não compartilhar, a Bíblia diz, não pode estar no coração de um homem desse, ou de uma mulher como essa, o amor do Pai. Necessariamente, irmãos, se o amor é de Deus, e o amor de Deus está em nós, e está, então necessariamente ele vai pender para atender os necessitados. Eu tenho certeza que você vai notar que a maior evidência de que nós amamos a Deus e vivemos o amor de Deus vai ser vista exatamente no dia do grande juízo, em que Deus vai colocar diante do tribunal a sua igreja, e ao analisar a sua igreja, ele vai dizer a maior evidência que ele encontrou de que você é cristão, ou se ele não encontrou uma evidência de que você é cristão. Sabe onde está? Abra sua Bíblia, Mateus 25, abra por favor, você vai tomar um susto. Mateus 25, 34 nos mostra como o Senhor Jesus, no juízo final, se apresenta a ele, o próprio Cristo, diante das suas ovelhas, e vai dizer para cada uma delas o que ele procurou nelas, o que ele desejou ver nas suas ovelhas, como evidência da salvação e como fruto, e ele encontrou ou não encontrou. Um amor que pende para os necessitados. Mateus 25, 34, acompanhe. Então o rei dirá às que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, me deram de beber, era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Estava nu, vocês me vestiram, estava doente, cuidaram de mim, estava na prisão, me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa, ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? 40. Veja a resposta do Senhor Jesus, Mateus 25, 40. E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, a quem fizeram, irmãos? A quem fizeram? A mim o fizeram. Sabe, Fabinho, a maior evidência de que você é um cristão será praticamente aquele momento em que, diante do grande encontro com Jesus, sabe, Zé Luiz, Maria, ele vai olhar e vai dizer: eu vi vocês na prisão, eu vi vocês visitando aquele meu necessitado, eu vi vocês cuidando daquela viúva que todo mundo se esqueceu. Veja que até muitas vezes os filhos a abandonaram, mas quando ela precisou, filho meu, você estava lá. O que Deus está dizendo no Evangelho de Mateus, capítulo 25, 34 a 40, é que o mundo saberá a diferença entre nós e todos os que estão lá fora, quando nós evidenciarmos o nosso amor cristão na direção daquele que é necessitado. Irmãos, os necessitados precisam ser cuidados pela igreja, precisam ser amados pela igreja, precisam ser olhados pela igreja com verdadeiro amor e com olhar cristão. Verdadeiros cristãos amam, sabe por quê? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vamos aplicar o segundo ponto? Se Deus ama os necessitados, e se Ele diz que eu devo amar os necessitados, como eu aplico esse sermão? Eu amo os necessitados, porque Deus ama os necessitados. Esse é o maior princípio do Evangelho. Não o subjugue a um lugar do Velho Testamento, a um rascunho profundo da questão das obras sociais, como se então a igreja não tivesse que fazer assistência e obras sociais. Não, este Evangelho está conosco há muitos anos. Veja Deuteronômio capítulo 10, abra comigo Deuteronômio 10, se pudermos ler o verso 17, 18 e 19, você vai ver que esse foi um dos ensinos mais preciosos que Deus confiou ao seu povo, quando na peregrinação rumo à terra prometida. Deuteronômio 10, 17, 18 e 19 diz assim: pois o Senhor seu Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, é o grande Deus, o Deus poderoso e temível, que não mostra parcialidade, nem aceita subornos. 18, Deuteronômio 10, 18. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, ama os estrangeiros que vivem entre vocês, ele lhes dá alimento e o quê? Roupas. 19, portanto, amem também os estrangeiros, pois em outros tempos vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Irmãos, não é uma novidade. Isso não é um evangelho aqui da ideia do evangelho social, como pregam alguns, mas o puro evangelho do Senhor nosso Deus, entregue ao seu povo quando estava na direção da terra prometida. Quando aquele povo foi estrangeiro no Egito, Deus usou o próprio povo como estrangeiro no Egito, a dizer: se eu tratei você como meu povo, e você era estrangeiro,
E se lá naquela terra onde você era estrangeiro, eu recebi como sendo meu, ele disse: acolha os órfãos, acolham as viúvas, aos estrangeiros que vivem entre vocês, distribuam alimentos e roupas, e vocês trarão a essas pessoas o reino dos céus. Sabe, irmãos, por que este evangelho é verdadeiro? Porque na verdade nós cremos que desesperados estão tão propensos a clamar por Deus, mas às vezes estão tão distantes das bênçãos do Senhor, que somente a igreja pode, amando o desesperado, amando o que está na condição de humilde e vítima de nossa sociedade, é que Deus então, portanto, vai inclinar-se a ele, através de uma igreja que decidiu amá-lo, e de responder a carente, com atos de misericórdia e de amor. Em terceiro e último lugar, eu vou terminar a mensagem dizendo como devemos e como podemos demonstrar o amor uns para com os outros. Primeiro, já falamos, na igreja, que é corpo de Cristo, e na comunhão dos santos. Segundo, que o verdadeiro amor pende, vai na direção daquele que é aflito e necessitado. Mas em último lugar, irmãos, é a parte mais difícil do evangelho. Todo cristão autêntico sabe que um outro tipo de amor caracteriza o cristão. É o amor pelos seus inimigos. Eu sei que dá vontade de levantar e sair correndo. Eu sei, Maria, é doído mesmo. Sabe, eu sei que a gente lê um negócio desse e diz: pastor, não dá. Amar amigo é fácil, inimigo, pastor, não dá, né? Aos amigos tudo, né? Aos inimigos nada. Mas veja o que diz o evangelho. Abra sua Bíblia e vamos ver o princípio do evangelho, porque nós devemos entender agora que isso é absolutamente um modal totalmente diferente, irmãos, do que o mundo propõe, do que os ensinos seculares propõem, e vai contra tudo que você vai ouvir aí fora. E o único lugar que você vai ouvir isso é no púlpito da igreja cristã onde o evangelho é pregado. Abra comigo Lucas 6, 27, por favor. Lucas 6, 27. Se a equipe conseguir acompanhar, agradeço. Lucas 6, 27. A versão transformadora diz assim: mas a vocês que me ouvem, eu digo, amem os seus inimigos. Vamos repetir juntos? Amem. Não está convencendo. Estou sentindo que o pessoal está com medo de falar, né? Até porque a gente tem mais inimigos do que amigos, né? É muito mais gente para amar. Irmãos, eu sei que é difícil, mas eu queria pregar o ponto mais difícil dessa mensagem com uma certeza. Este evangelho transforma as nossas vidas. A maior dificuldade que eu tive nos meus 51 anos de vida foi aprender esse texto, porque é difícil aprender a amar os seus inimigos. Você só aprende porque o sobrenatural mover do Espírito Santo nos coloca em condições de viver isso. Isto não encontramos aqui, irmãos. Desce do céu para tomar o nosso coração e ir na direção dos nossos inimigos. É a única possibilidade de amarmos os nossos inimigos. Vamos repetir a frase? Amem os seus inimigos. Vamos juntos? Final, façam. Vamos lá? Façam o bem a quem os odeia. Vamos ao verso 32, por favor. 32, pula direto. Pois em casa você vai ler o resto. Vamos ao 32. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. Amar quem ama é fácil. Presentear quem você gosta é fácil. Você bota no cartão e paga em 10 vezes e fica sorrindo, porque você ama. Difícil é amar quem não ama você. Lucas 6, 35. Vamos terminar só a primeira frase. Como Jesus termina esse sermão aos seus discípulos? Só a primeira frase. Portanto, aos seus inimigos. Irmãos, eu não tenho muito o que dizer aqui, eu não precisaria gastar horas aqui para fazer campanha e difundir com a minha bandeira de coração, com o meu coraçãozinho aqui, para você ame os seus inimigos, até porque não é fácil, não é tão simples assim. Mas esse é o Evangelho de Jesus. Essa é a prova de fogo do cristianismo. É quando você sabe quem é e quem não é cristão. É quando nós sabemos e percebemos que de fato a mensagem do Evangelho já tomou o nosso coração. Sabe, irmãos, o que significa, portanto, amem os seus inimigos? Sabe o que significa? Portanto, amem os seus inimigos. Lucas 6, 35. Esse é o amor proposto por Jesus. Ele não é natural, ele precisa ser sobrenatural. Somente aqueles que nasceram de Deus e são gerados pelo seu amor conseguem amar desse modo. Um homem carnal ou um crente carnal não ama desse modo. Um homem dominado pelas obras carnais da carne, que são facção, contenda, glutonarias, feitiçarias, orgias ou bebedices, não vai amar desse modo. Mas um homem que ama como fruto do Espírito, vai conseguir até aquele que o odeia e o trata como inimigo, vai orar por ele,
vai abençoar e vai desejar a salvação desta vida. Se o verdadeiro cristão ama, ama. Por quê? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vamos aplicar o último ponto. Por que eu devo amar os meus inimigos? Porque o sermão termina com um caldo tão amargoso e com um sabor tão difícil de digerir. Porque devemos amar os nossos inimigos? Porque Deus ama. Veja, Deus ama seus inimigos. Não nos deve impressionar o fato de que Deus pediu a cada um de nós para que amássemos os nossos inimigos. Deus não fez e não pediu nada que Ele não tenha feito. Deus não exigiu nada que Ele não tivesse cumprido. E Deus não colocou nada que no coração dEle não fosse real para a sua igreja. Abra comigo Mateus capítulo 5, versos 44, e veja como o nosso Deus nos mostrou que o que Ele pediu, Ele já fez. Mateus capítulo 5, versos 44 a 48, diz assim a palavra do Senhor. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos, orem por quem os persegue. Desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu. Pois Ele dá a luz do sol tanto a maus como bons, e faz chover tanto sobre justos como o quê? Injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, o que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. 48, vamos ler juntos, 48. Portanto, sejam perfeitos. O convite a amar os nossos inimigos é um convite à perfeição, espelhada no próprio Deus, vivida pelo próprio Deus, quando decidiu nos amar, quando nós ainda éramos inimigos. Ao terminar esse sermão, vamos à carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, e vamos traduzir o Evangelho. Romanos 5, 8, 9 e 10. Abra comigo, esse texto você devia gravar. E você vai se lembrar, quando você ficar com vontade de falar mal do seu inimigo, quando você ficar com vontade quase que de matar o seu inimigo, ou de arrumar um bom motivo para odiá-lo. Lembre desse texto. E lembre como o Evangelho nos chamou a sermos pessoas diferentes. Romanos 5, 8, 9 e 10. Veja o que diz a palavra do Senhor. Mas Deus nos prova seu grande amor, ao enviar Cristo para morrer por nós, quando éramos o quê, irmãos? Quando éramos ainda pecadores. Ainda não ficou tão bem traduzido. Vamos avançar. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele, do sangue. Agora veja o 10. Vamos ver o 10. Vamos ler juntos? Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte do seu Filho. Volta o versículo aí, por favor, volta para mim. Irmãos, aí é para acabar com o meu cristianismo miserento mesmo. Meu cristianismo fake news. Amar os irmãos, eu até amo. Pastor, amar os pobres é o que há de melhor. Pega R$1 no carro e dou pela janela. Tem gente que acha que é isso. Esse é o Evangelho, irmãos. E se não fosse esse amor, eu não seria salvo. E se eu fosse pregar esse sermão de novo, eu pregaria de trás para frente, para dizer que de todos os amores, é melhor começar por amar o inimigo, pois é este tipo de amor que traz o céu para a terra, que traz Deus para o coração dos homens. Veja o que diz a Bíblia: se, quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de Jesus, significa que Deus nos amou, quando nós ainda éramos o quê? Seus inimigos. Que Deus nos desperte, irmãos, nessa noite a entender essa mensagem e este verdadeiro Evangelho. E ao concluir a mensagem que já está aí no seu boletim, quero afirmar como conclusão, que a maneira pelo qual uma pessoa mostra como ela ama e a quem ela pertence, eu digo, pela qualidade de seu amor. Se ela amar outros cristãos e amar os cristãos da igreja, ela ama a Deus. Se ela amar e o seu amor pender na direção de sensibilizar e de cuidar daqueles que são necessitados, certamente vai ouvir de Cristo aquele grande ensino: quando fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. E por fim, irmãos, aprender a amar até os seus inimigos. Essa é a parte mais difícil, é a parte mais desgastante, é a parte que nós não gostamos de mencionar e nem de criar uma relação de pessoas que de fato são nossos inimigos. Mas a dizer que
quando eu era inimigo de Deus, foi quando Deus amou a minha vida, amou a mim, humilde pecador, e disse, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Se Cristo me amou quando eu era inimigo, é quando mais eu devo amar os meus inimigos. Filhos de Deus amam assim. Como conseguem amar? Só amam assim porque Deus é amor. Só amam assim porque Deus lhes amou. Só amam assim porque o amor de Deus lhes alcançou, sua mente, o seu coração transformou. Quem crê nisso, diga amém.